Olá, boa noite para quem já está aí. Então, hoje é o último encontro desse módulo. Depois vocês vão ter mais 8 módulos. A semana que vem vocês já têm aqui a Nayara, depois a Rafa, depois a Lilian. Aí, só dia 23 de setembro que eu volto. Que folga, hein, que vocês vão ter de vir. Bom, quero saber, todas receberam a dissertação de mestrado que eu mandei para vocês? É bem legal uma dissertação da área de filosofia, né? Que a gente tenta, assim, abrir o leque, um pouco de direito, um pouco de filosofia, um pouco de política, um pouco de ciências sociais, para a gente ir montando, né? Bem legal, principalmente os apêndices ali, que ele traz as obras dos conservadores, mas bem legal essa dissertação. Bom, meninas, né? Então, hoje é um até logo, não é uma despedida. Então, a gente vai conversar hoje, né? Vamos arrematar essa nossa narrativa. A Kelly diz que não recebeu. Então, vou pedir para a Débora, coloca o teu WhatsApp aí, Kelly, direitinho no chat, para a Débora dar uma olhada. Não, os documentos, eles são enviados pelo WhatsApp. Então, quem não tem o WhatsApp junto ao PTB Mulher lá, não recebe. Então, tem que colocar o WhatsApp aí de vocês, tá? Que aí a Débora, do PTB Mulher, vai mandar para vocês. Que, assim, é uma leitura para vocês fazerem, né, a posteriori, né? Ninguém ia conseguir ler todas as páginas hoje, mas é para vocês irem, né, aprendendo, e como é uma dissertação da área da filosofia, é bem interessante, assim, a abordagem do autor, né? É da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bem interessante. Então, meninas, vamos começar. Então, hoje nós vamos falar sobre, né, eu coloquei ali no título, a política da prudência. Então, assim, se a gente for olhar no dicionário, o que é prudência? Então, eu achei três significados distintos. Primeiro, qualidade daquele que, atento ao alcance das suas palavras e dos seus atos, procura evitar consequências desagradáveis. Circunspecção, ponderação. Segundo significado, atitude de quem é moderado. Deixa eu baixar o volume aqui do meu celular. E o terceiro significado, atitude de quem não quer correr riscos desnecessários. Cautela, precaução. Então, a gente vê que a prudência, ela é o basilador do conservadorismo, porque ele fala de tudo aquilo, né, que se entende que precise um governante, um político, uma pessoa conservadora, uma pessoa que quer o bem da sociedade, entende que tem que ser moderado. Nós falamos muito no encontro passado sobre a permanência e a mudança, né? A questão das coisas que precisam ser imutáveis e daquilo que precisa mudar, mas não de afogadilho. E esse princípio, né, ou melhor, como falam alguns doutrinadores, essa virtude da prudência, ela já não vem de hoje catalogada nos meios acadêmicos, políticos. Platão foi o primeiro a falar sobre a virtude da prudência.
que um verdadeiro estadista é aquele que é prudente. E por que isso? Porque o conservadorismo ele tende a criar, né, propostas políticas e políticas públicas que sejam de governo e não que sejam, que sejam de Estado e não de governo, né? Ele é avesso a essas políticas populistas, né, que querem mudar ou agradar um grande público. O conservador prefere políticas públicas, né, dá preferência para políticas públicas que se torne perene no tempo, né, analisando sempre a tradição, vendo os princípios que não podem ser modificados, mas que elas sejam perenes na vida pública da sociedade. Então, em razão disso, que a virtude da prudência ela é tão importante. Os conservadores são guiados por essa virtude, né? E já dizia Burke e Kirk que o verdadeiro estadista ele é norteado pela virtude da prudência. Porque a única forma de se construir uma sociedade perene, uma sociedade sólida, aonde as pessoas saibam onde estão, onde possam acreditar no seu judiciário, é através de mudanças ponderadas, né? Mudanças que sejam com cautela. Então, isso vem ser uma virtude, né? Algo que sempre vai estar na mente do conservador. O conservador sempre, no momento em que for formular uma política pública, no momento em que for escrever um artigo, no momento em que for se manifestar, ele vai estar internalizado com a virtude da prudência. Bom, e isso também, né, nos leva ao seguinte tema, que o conservadorismo ele não é ideológico. Então, tem essa discussão, porque a ideologia, né? Então, a ideologia ela é algo que, como o Kirk chamou, eu achei muito interessante isso, uma religião invertida, onde eles tiram tudo aquilo da essência da pessoa, do individual, para transformar naquela massa, né? E fazer com que a pessoa viva como se fosse uma religião, aquela ideologia. Por exemplo, no conservadorismo, nós não temos nenhuma Bíblia, nenhum documento, nenhum manifesto, tal como o Manifesto Comunista, um livro que seja assim a Bíblia, né, que a Bíblia do comunismo é o Capital, de Karl Marx. Não há isso. E é bom que assim seja, porque nós não temos uma doutrina a seguir, nós temos valores a seguir. Nós temos uma linha a seguir. Nós não temos assim uma ideologia, nós não estamos aqui para professar o melhor dos mundos e dizer que se for assim, o mundo vai ser ótimo. Não, nós estamos na construção de uma sociedade sólida, de uma sociedade adequada, de uma sociedade moderada, de uma sociedade prudente, de uma sociedade cautelosa. Eu estou falando tanto nessas palavras porque isso que vocês têm que internalizar na narrativa de vocês, tá? Por exemplo, do Alex Catarino, quando ele fala sobre conservadorismo na abertura do livro A Política da Prudência, que ele faz uma introdução à tradução brasileira, ele diz os seguintes termos: temos a mentalidade conservadora, ou seja, não é uma ideologia conservadora, temos uma mentalidade conservadora, tal como apresentada pelo pensamento burkeano, que tenta preservar princípios fundamentais aprendidos pela experiência histórica e que, orientada pela virtude da prudência, aceita, por reformas gradativas, as mudanças culturais ou sociais inerentes à dinâmica histórica. Nós não estamos, como dizem os conservadores, na contramão da história. Nós estamos fazendo a história para que, daqui a 100 anos, a 200 anos, nós ainda tenhamos sociedade
não tenhamos a barbárie, não tenhamos algo que seja impossível das pessoas viverem, seja impossível as pessoas progredirem financeiramente, seja impossível as pessoas, né, tenham... Porque se nós permitirmos, né, claro que a gente falou também no encontro passado, que nós estamos num momento de caos, né, onde a gente vai ter que levantar da cadeira e nos manifestar, né, ir atrás daquilo que a gente acredita, mas em prol de uma sociedade madura, com algo, com experiências que já foram muitas vezes repetidas, que deram certo, outras que não deram certo e que a gente aprimora, mas a gente não rechaça nada, a não ser, né, a ideologia amorfa do comunismo, que é o que a gente rechaça, porque nós entendemos que isso é o grande mal da sociedade. Né? O maior exemplo disso, já falei isso várias vezes, é o que está acontecendo em Cuba. É o que aconteceu quando caiu o Muro de Berlim em 89. As pessoas saíram correndo para o lado ocidental, desesperadas. Né? Quando tu vai ler alguma literatura, mesmo enaltecendo as qualidades russas, as qualidades dessa ideologia, a gente percebe a crueldade, a gente percebe a destruição, né? Não só na questão do comunismo, assim como foi no nazismo, como foi, né, com Mussolini no fascismo, que ele não chegou a implementar todas as etapas, né? Mas o que aconteceu? Eclodiu uma guerra mundial. Olha o que esses regimes totalitários que querem um projeto de poder a todo custo fazem com a sociedade, colocam a sociedade, as nações em conflito, em guerra, morte, fome, estupro de mulheres. A guerra é a verdadeira violência moral e física. Então, são coisas assim que a gente pretende evitar. Né? O conservador e o conservadorismo não têm um projeto de poder. Por isso que não se tem uma Bíblia. Nós vamos... Sabe, vocês devem conhecer o desenho do Pink do Cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Então, o negócio diz aqui no Mein Kampf, né? do Hitler lá, minha luta, minha vida. Diz aqui, no artigo tal, que nós temos que acabar com o direito das pessoas pensarem por si próprias. Elas têm que ir atrás do que está escrito aqui. Vamos imprimir esse nosso panfleto, distribuir para todas as famílias. E aquilo que não for de acordo com a nossa ideologia, a gente queima. Então, já... em razão desses regimes totalitários, já foram feitas atrocidades em nome de um poder, da centralização de um poder, de não deixar a sociedade se desenvolver. Né? Então, assim, quando a gente vê, assim, esses tempos, eu estava vendo, que eu recomendo para vocês, a série no Netflix do Crown, que fala sobre o governo inglês. Essa última temporada trata especialmente da parte em que a Margaret Thatcher foi primeira-ministra, né? Além de ser assim fantástico como eles demonstram o apoio do marido dela em todas as atividades dela, né? Dos filhos, enfim, né? Porque ela não tinha só aquela vida diplomática e de primeira-ministra e de governante, ela tinha uma vida também, tem a biografia dela, e também foi feito um livro, né, sobre a vida dela, mas no The Crown é muito interessante, assim, mostra as conversas dela com a rainha, né, ela sendo impositiva na questão de levantar o Império Britânico economicamente, embora a princípio pareciam coisas até meio absurdas, né, e ela conseguiu levantar naquele momento em que estava muito deteriorada, principalmente a economia de um dos que foram os maiores impérios, né, que nós conhecemos. Né, eles podem ser pequenos lá na territorialidade deles, mas
conquistaram a Índia, conquistaram a América do Norte, eles foram grandes, foi um grande império, né, onde o sol nunca se punha, né? E ali ela conseguiu desenvolver. Então, é muito interessante também a gente olhar para a vida de mulheres que foram conservadoras, que defenderam isso, e que até quando ela perde a eleição, né, se vê muito assim de uma questão de que influiu muito o fato de ela ser mulher, né? Em nenhum momento, assim, embora a rainha tenha dado até para ela condecorações e tal, porque viu nela, né, uma mulher capaz, uma mulher que sabia o que estava fazendo. Ela, desde o início, ela foi assim, tiveram preconceito com ela porque ela não era formada em economia, era formada em química. Então, assim, muito interessante isso, de ver um modelo de uma mulher conservadora trabalhando na área pública, criando políticas públicas para fazer o seu país se desenvolver, principalmente economicamente e socialmente. Não? Bom, e, né, além disso, nós temos que fixar também que tudo que... Bom, a gente está falando sobre o conservador e a família. Nós estamos falando sobre o conservador e a educação. Nós estamos falando sobre uma pauta sobre individualidade. Estamos falando sobre uma pauta econômica. Sempre aquilo que vai unir, que vai ser a força, né, a matriz desse conservadorismo é esta virtude da prudência, é ser prudente em colocações, analisar o caso concreto, tá? A lei é dessa forma. Bom, vamos analisar também com prudência. É prudência antes, prudência durante e prudência depois, em prol dessa construção social adequada. Então, assim, meninas, eu sabia que essa aula ia ser bem curta, até porque eu tenho me estendido muito, assim, nas outras, né? A gente tem conversado. Olha, Margarete, meu pai deu nome em homenagem a ela. Muito inteligente o teu pai, uma mulher sensacional. Eu recomendo vocês lerem a biografia ou verem as séries. Temos uma orientação, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus, isso mesmo, doutora Luciane. Então, assim, eu quero me despedir de vocês lendo mais um trecho. Eu adoro, né, trazer vários doutrinadores para vocês. Eu quero aguçar a curiosidade de vocês. Assim, ó, tem ali na... Vou pedir para Débora, do PTB Mulher, passar o meu WhatsApp para vocês, para a gente continuar essa conversa, tá? Porque, assim, a gente pode ir trocando ideia, pode ir trocando títulos, pode estar trocando, né, um monte de coisa. Vocês leram uma coisa, aí vocês vão comentar comigo, de repente eu li, de repente eu não li, e assim nós todas vamos crescer. Então, eu quero encerrar esse encontro, né? Que pena que não tem salgadinho, refrigerante, suco, água de coco, né? Que sempre é bom fazer uma confraternização, e esse negócio online me incomoda muito por causa disso. Mas, para vocês verem essa questão, né, da ideologia, o quanto é forte, o quanto o conservadorismo não é uma ideologia, sim um sentimento, uma conduta, uma postura, uma forma de enxergar a sociedade, tá? Raymond Aron fala o seguinte: ele está fazendo uma crítica, né, ao que a ideologia faz com o intelectual. Quando o intelectual não se sente mais ligado nem à comunidade, olha o perigo disso, tá? Nem à religião de seus antepassados, pede às ideologias progressivas tomarem conta da alma inteira. A diferença maior entre o progressismo do discípulo de Aldous Huxley, de Bertrand Russell, e o comunismo do discípulo de Vladimir Lenin
relaciona-se menos com o conteúdo do que com o estilo das ideologias e da adesão. São dogmatismo da doutrina e a adesão incondicional dos militantes que constituem a originalidade do comunismo. Inferior no plano intelectual, as versões abertas e liberais das ideologias progressivas, e talvez superior para quem está à procura de uma fé. O intelectual que não se sente mais ligado a nada, não se contenta com opiniões, quer uma certeza, quer um sistema. A revolução traz-lhe seu ódio. Então, isso é para a gente refletir o que essas universidades estão fazendo, com que tipo de formação, botando só conteúdo de esquerda, tirando das pessoas a tradição familiar, tirando das pessoas a fé, porque no momento em que tu não tem fé, o ser humano busca alguma coisa. Desde que o mundo é mundo, desde a pré-história, o ser humano busca alguma coisa. Ele quer saber do oculto, ele precisa ser pertencente a um grupo, ele precisa, é um ser social. E, sabendo disso, a estratégia comunista de retirar a pessoa da família, de retirar da religião, de retirar toda e qualquer fé, para que a única fé seja a ideologia comunista. Isso é muito sério e a gente tem que pensar muito em como combater isso, para que a gente salve os nossos pequeninos. Porque tem que eu digo assim, já tem uma turma que está meio perdida. Vai ter que se redimir dos pecados, né? Olhar para Deus para voltar para o caminho certo. Mas a gente ainda tem os nossos pequeninos para salvar disso. Obrigada, doutora Luciane. Muito obrigada. Luciane Bottoli, obrigada por ampliar nossa força argumentativa com fundamentos. Então, meninas, eu vou me despedindo de vocês, tá? Terça-feira que vem, vocês vão ter liderança com a Nayara Soares, vai falar sobre mulher e voto, sobre liderança política da mulher de direita. Vai ser muito legal. Eu, se conseguir, né, eu vou aqui pelo menos dar um oi, porque eu vou morrer de saudade de vocês. E então, eu pedi para a Débora passar, já vou passar para vocês que estão aqui o meu WhatsApp 51981 414614. Tá? Vocês podem me mandar WhatsApp, eu posso demorar para responder, mas eu vou responder, né? Que às vezes, né, durante o dia é uma ocupação, eu já estou entrando num outro projeto, tem que tocar o PTB Mulher aqui do Rio Grande do Sul, né? Tá complicado, as meninas estão me exigindo, querem reunião, querem isso, querem aquilo, querem, e eu digo, calma que eu vou ter um descanso de 1 mês e pouco aí a gente toca o PTB Mulher do Rio Grande do Sul aqui, que são também leoas aguerridas, mulheres de direita, né, que estão tentando aí também transformar aqui o Estado e ajudar a transformar o país. E não se esqueçam, sejam prudentes sempre. Um beijão para vocês e aqui eu dou o meu até logo, até setembro. Beijo!